Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa quinta-feira, quinta de reapresentação no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino volta a campo visando completamente a partida dessa próxima terça-feira contra a equipe do Botafogo pela 32ª rodada de Campeonato Brasileiro. Vasco irá enfrentar o atual finalista da Copa Comebol Libertadores. Ontem foi-se confirmado que o Botafogo chegou pela primeira vez na sua história à final da principal competições de clubes do futebol sul-americano. E com a confirmação dessa final entre Botafogo e Atlético Mineiro, se confirma também que teremos um G7 no Brasileirão, meu amigo. Ou seja, a possibilidade, o sonho que já era real, viável, hoje se torna completamente ilógico para o torcedor vascaíno olhar, pensar e sonhar em uma Libertadores em 2025. A 7ª colocação, hoje separada pelo Cruzeiro ali, né? O Vasco está em 9º, o Cruzeiro em 8º e o Bahia em 7º. Além, é claro, da posição do Cruzeiro entre Vasco e Bahia, tem 3 pontinhos apenas de diferença, então é super possível. Até porque, se o Atlético perder as 2 finais, não teremos apenas um G7, como teremos um G8. E o Cruzeiro vencer na Sul-Americana, teremos um G9. Então, meu amigo, é possível e muito possível o Vasco estar presente depois de 7 anos, cara, numa Libertadores em 2025. Então, alô, elenco! Foco, rapaziada! Vamos lutar aí por essa vaguinha na Libertadores da próxima temporada. Seria um sonho para nós torcedores disputarmos uma Libertadores no ano que vem. A gente, é claro, vai falar sobre isso, falar aí também, né, sobre os próximos passos do Vasco da Gama dentro e fora das 4 linhas, falar sobre uma novidade importante com relação a Dimitri Payet, como o Pedrinho hoje, né, vem realmente sendo uma pessoa responsável dentro desse nosso Cruz Maltino, alguém que luta pelo Vasco da Gama, alguém que quer, de fato, levar o Vasco da Gama ainda mais para o topo do futebol brasileiro, e nos mínimos detalhes a gente vê isso daí. O Pedrinho é alguém que está participando no dia a dia do Dimitri Payet, Payet que estava esquecido, completamente largado por essa gestão da 777. Pedrinho chamou o Payet para o lado dele, e agora, só para você ter noção, a viagem, né, da família de Dimitri Payet aqui ao Rio de Janeiro foi custeada pelo próprio Pedrinho, pelo próprio Vasco da Gama. Algo que deixa o Payet a cada dia mais feliz de estar no Vasco e automaticamente tendo esse desempenho que teve aí nessa última segunda-feira contra a equipe do Bahia. A gente vai comentar tudo isso com vocês aqui, né? É claro, nesse Fala Gigante, que chega aí bastante movimentado, bastante agitado, com muitas novidades a todos vocês nessa tarde de quinta-feira. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha logo aqui embaixo, onde temos essa palavrinha inscreva-se. Aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Nós contamos muito mesmo com o apoio, a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Como? Através da sua inscrição, através do seu like, através do seu joinha. Além disso, também é muito importante que vocês ativem o sininho de notificação. O YouTube está dando uma segurada nos nossos vídeos, então vem aqui embaixo e aperte nesse sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem aí até você. Nós contamos muito mesmo com a sua presença, o seu apoio e a sua ajuda aqui no nosso canal. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, que como a gente trouxe, né? Hoje foi dia de reapresentação aí no CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco voltou a campo, visando aí esse jogo da próxima terça-feira contra a equipe do Botafogo, atual finalista da Copa Comebol Libertadores. E como a gente trouxe também na introdução, com a confirmação dessa final, teremos um G7 no Campeonato Brasileiro. Caso o Atlético Mineiro perca as 2 finais, teremos um G8. E caso o Atlético Mineiro perca as 2 das finais e o Cruzeiro vença a Sul-Americana, que confirmou também vaga na final ontem após vencer o Lanús, não teremos apenas um G8, como também um G9. Então uma grande loucura aí nesse Brasileirão 2024 e a possibilidade cada vez mais real de uma Libertadores em 2025. E nesse retorno ao CT Moacir Barbosa, o
Paiva terá que quebrar a cabeça para montar o elenco titular, que vai a campo para enfrentar o Botafogo nessa próxima segunda-feira. E por que terá que quebrar a cabeça? Porque, meu amigo torcedor vascaíno, simplesmente alguns atletas colocaram uma pulguinha atrás da orelha do técnico Rafael Paiva nessa última segunda. Como, por exemplo, o Pablo Galdamez. Foi o nome que deixou essa pulga atrás da orelha de Rafael Paiva. Jogou muita bola na última segunda-feira contra a equipe do Bahia, entrou na vaga do Hugo Moura. Pablo Galdamez, que estava aí há quase 4 meses, ou mais de 4 meses, sem atuar como titular do Vasco da Gama, e voltou a ganhar essa vaga. A última vez que, para você ter noção, Galdamez havia começado um jogo, tinha sido lá no dia 19 de junho, contra o Juventude, no Vasco, ainda sob o comando do técnico português Álvaro Pacheco. De lá para cá, Galdamez entrou em outras 4 partidas, antes de ser aí escolhido nessa última segunda-feira como substituto de Hugo Moura. O próprio Rafael Paiva rasga elogios aí, ao Galdamez. Ele, na entrevista coletiva, diz que o Galdamez tem uma qualidade grande, é um jogador de seleção chilena, e sabia que quando o Galdamez entrasse em campo, ele daria conta do recado. Galdamez se dedica, é aguerrido, tem qualidade técnica, então é um nome aí que pode acabar surgindo novamente nas escalações do Vasco. E posso te falar, é digno de merecimento para ser titular, tá? Não sei se contra o Botafogo, eu falei até com vocês no pós-jogo lá da última segunda-feira. Botafogo é uma equipe de muita intensidade física, é uma equipe que luta pelo título brasileiro, é uma equipe que vai partir para cima do Vasco da Gama nessa próxima terça-feira. E o Vasco, além de precisar ter um elenco forte de embate físico, vai ter que também ter um elenco forte de transição, porque o Botafogo ele joga no campo do Vasco da Gama. Botafogo ele vai pressionar o Vasco durante todos os 90 minutos. Então, se o Vasco não tiver essa válvula de escape, esse jogador rápido no meio-campo para puxar, para arrastar, para quebrar linhas, que é uma característica do Hugo Moura. O Hugo Moura gosta de arrastar essa bola, tem velocidade para isso, vai dar ruim. O Galdamez é um jogador mais de passe, um jogador mais cadenciado, de qualidade técnica, de achar um passe longo. Eu não sei se esse tipo de jogador que é o Pablo Galdamez vai se encaixar para tentar neutralizar o estilo do jogo do Botafogo. Então, para esse jogo de terça, eu acho que o Galdamez não será o titular. Mas talvez em outras partidas em que o Vasco, por exemplo, tenha posse, jogue em casa contra um adversário mais limitado tecnicamente, como o próprio Atlético Goianiense, um Cuiabá lá em Mato Grosso, talvez o Galdamez possa sim ser o titular da posição. Nessa última partida foram 2 finalizações do Galdamez, uma assistência para o gol de Dimitri Payet de fora da área, 53 passes, sendo que 44 foram certos, ainda sofreu uma falta e ainda fez um desarme. Um nome aí que realmente virou a chave dentro do nosso Cruz Maltino. Paiva quebrando a cabeça, tem até terça para pensar se Galdamez permanece no time titular ou se o Hugo Moura volta para a posição. Além como também, o Paiva terá que definir quem será relacionado para a partida, meu amigo. É muito estresse, para o técnico Cruz Maltino, pois além de definir o time titular, ele tem que definir os, salvo engano, 23 relacionados para o jogo contra a equipe do Botafogo. E por que eu digo isso? Porque teve um pontinho aí também que botou uma pulga atrás da orelha do Rafael Paiva, que foi o garoto Maxwell Alegria. Moleque bom de bola, esse garoto aí cria, das categorias de base do Nova Iguaçu, que chegou ao Vasco agora no mês de junho, após se destacar no Campeonato Carioca profissional, pelo Nova Iguaçu, que passou pelo Vasco e chegou à finalíssima do Campeonato Estadual. Foi a primeira vez aí que o Alegria, conhecido como Alegria, ele aparecia na lista de relacionados do time principal do Vasco da Gama, um atacante aí de 20 anos de idade, e a primeira vez que ele aparece na lista e já estreia aí no time, já estreia contra a equipe do Bahia, um jogador que vinha participando de alguns treinos no profissional, um pontinho esquerda, rápido, habilidoso, onde o próprio Rafael Paiva ele disse, que é um jogador de muito potencial, um atleta bom, habilidoso, que vinha se destacando muito no Sub-23. E para quem não conhece o Alegria, a gente vai passar rapidamente, sobre esse jogador aqui para vocês. O Alegria é um jogador que nasceu em 2004, tem 1,69 m, então é um jogador relativamente baixo, E recebeu esse apelido na época que vestia a camisa do Nova Iguaçu ainda na base, sabe por quê? Porque era um jogador que jogava com alegria nas pernas. E é realmente esse atleta, é rápido, é driblador, é jogador de mano a mano, de parte para cima, tem habilidade com as 2 pernas, ele é destro, mas também sabe usar a esquerda e tem um contrato de empréstimo com o Vasco aí até o final de 2024. Então é o momento que o Vasco tem para usar esse garoto.
caso queira a permanência dele para a próxima temporada. É bom já ver logo se é uma peça útil para o ano de 2025, até porque o ano que vem da Alegria já será um ano de profissional. Ele marcou um gol apenas no Vasco da Gama Sub-20, que foi na goleada pelo placar de 6-0 contra o Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca, mas mesmo tendo essa pouca idade, né, de 20 anos, era um jogador com muita experiência no profissional pelo período que passou no Nova Iguaçu. Ele estreou no time principal do Nova Iguaçu em 2022, quando ele tinha apenas 18 anos de idade. Pelo profissional do Nova Iguaçu, ao todo, ele tem 34 partidas. Então, como vocês podem ver, é um jogador já bastante rodado no profissional. Em 34 partidas tem 2 gols. Ele já jogou no Campeonato Carioca, já jogou uma Série D de Campeonato Brasileiro, já jogou uma Copa Rio pela camisa, né, vestindo a camisa aí do Nova Iguaçu. Então, um jogador aí que realmente está acostumado com o jogo grande, está acostumado a atuar no profissional, vestiu a camisa do Nova Iguaçu contra o Vasco da Gama agora nas semifinais do Campeonato Carioca. Então, é um atleta aí importante para se ter no grupo e que botou, com toda certeza, nesse jogo da última segunda-feira, uma pulguinha atrás da orelha do Rafael Paiva pelo bom desempenho. Eu gostei muito de ver o Alegria na ponta esquerda. Para mim, por incrível que pareça, o Alegria, que é um jovem, desempenhou muito mais do que o Jean Davi quando entrava no time. Que loucura, né? Alegria, que é um jovem, desempenhou mais do que o próprio Jean Davi. Então são nomes aí que, é claro, deixam essa pulga atrás da orelha do técnico Rafael Paiva. Na sua opinião, você levaria o Alegria para o jogo de terça-feira contra o Botafogo? E Pablo Galdames merece uma vaga no time titular? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E só para fechar aqui essa primeira parte do vídeo, meu amigo, tivemos aí uma informação bem interessante sobre a nova camisa, né, do Vasco da Gama, essa nova camisa 3, que estreou agora nessa última segunda-feira contra o Bahia. Foi uma camisa muito cuidada, e essa é a palavra, muito cuidada pelo Vasco da Gama, com muito cuidado por todo o corpo aí de marketing, de design do nosso Cruz Maltino. Informações é que essa camisa passou por 9 meses de projeto e mais de 20 reuniões para definir como seria essa camisa em homenagem à resposta histórica. A capa, né, que é a grande responsável pelo material esportivo, por fornecer o material esportivo do Vasco da Gama, ajudou o Vasco da Gama aí, né, nessa produção da camisa. E essa camisa que foi lançada na semana passada já tem recorde de vendas. Mais de 35 mil peças já foram vendidas. Então, olha como a camisa está estourada em território nacional. Algo realmente grande, bonito, muito legal que o Vasco vem fazendo com relação a esses novos uniformes. Todos os últimos terceiros uniformes do Vasco foram um esculacho. Tem essa da resposta histórica. No ano passado foi a camisa em homenagem às camisas negras. Em 2022 tivemos aquela camisa linda que também que era vinho, a preta e a branca com detalhes em dourado. Em 2021 tivemos aquela outra camisa linda também, né? Que era a do goleiro, era cinza com uma faixa invertida nas cores branco e preto. E tínhamos a camisa preta toda detalhada, né? Com um escudo diferente, vários detalhes diferentes na camisa. A camisa ficou muito marcada pelo Germancano utilizando. Então, Vasco tirando onda nesses terceiros uniformes. E terceiro uniforme, inclusive, né? Vamos usar essa transição aqui. Ficou muito bonito nesse rapaz aí, ó. Tá aparecendo aí na imagem a vocês. Com toda certeza, esse terceiro uniforme marcou Dimitri Payet. Porque, meu amigo torcedor vascaíno, o que esse rapazinho aí, o que esse francês jogou com a camisa do Vasco da Gama nessa última segunda-feira contra a equipe do Bahia não tá escrito. Payet brincou de jogar bola, 2 gols, com toda certeza, ao meu ver, tá pelo menos a melhor partida de Dimitri Payet vestindo a camisa do Vasco da Gama, não apenas pelos gols em si, mas pelo desempenho, pelo brilho, pela vontade de vestir a camisa do Vasco, pela entrega durante todos os 90 minutos. E sem dúvida nenhuma, essa atuação de Dimitri Payet passa muito pelas pessoas que estavam presentes em São Januário. Pela primeira vez, Payet entrou em campo acompanhado dos seus 2 filhos e de sua filha. Payet teve aqui no Rio de Janeiro essa grande visita de sua família, né? Seus 3 filhos e a sua esposa. O Puma, inclusive, ele disse, né, na zona mista, após a partida, que o Payet estava feliz. Ele falou, o Payet estava feliz nessa semana, falou para nós que queria seguir, e o Puma ainda completa, dizendo que o Payet é um jogador muito importante. E muito dessa felicidade, sem dúvida nenhuma, passa pela família dele, que está aqui no Rio de Janeiro. Não é à toa, tá? Para o jogador de futebol que vem da França, sozinho no Rio de Janeiro, fala um idioma completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Imagina como deve ser para o Payet ficar aqui na cidade carioca. E do nada tudo mudou.
porque o Payet que estava no banco passou a ser titular agora no jogo contra o Bahia. O Payet que estava sozinho passou a ter a companhia da sua família. E um Payet que há meses atrás tinha ali a companhia do Léo Jardim, por falar francês, o Alex Teixeira, que era muito parceiro dele, mas agora tem alguém que fala exatamente a mesma língua que a dele, que é o Maxime. Então, o Payet até criou um grande laço de amizade. Nessa semana, né, tivemos aí uma imagem da família de Payet almoçando num restaurante na Barra da Tijuca, e com o Payet, ali estava Maxime Domingues, ou seja, uma nova grande amizade surgiu para o nosso camisa 10 francês. E olha que legal, meu amigo, por isso que a gente diz que o atual presidente do Vasco da Gama realmente é alguém que quer muito ao Vasco da Gama. Porque essa vinda da família de Payet ao Vasco passa muito pelo Pedrinho. Tem o dedo do presidente. Na semana passada, o próprio GE, Globo Esporte, ele publicou uma notícia que havia um entendimento, na época que o Payet assinou o contrato com o Vasco da Gama, de que caso o Payet quisesse a família dele aqui no Rio de Janeiro, os custos seriam... os custos operacionais da viagem, da logística, seria feito pelo Vasco da Gama. O Vasco iria custear, né, a vinda da família de Payet aqui ao Rio de Janeiro. Porém, de uns tempos para cá, acabou não batendo. O dinheiro que o Vasco estava disponibilizando para Payet, a família dele viria de 3 em 3 meses aqui na cidade carioca, com o dinheiro que realmente estava sendo gasto, e a conta do Payet não estava mais fechando. E aí, por isso que ele estava muito chateado, porque passou os 3 meses, a família do Payet não estava vindo ao Rio de Janeiro. Informações internamente é que sim, o Payet estava muito insatisfeito com o momento, uma dificuldade de se adaptar ao Brasil, um momento longe da sua família, um momento de banco de reservas. Então tudo isso estava chateando muito o camisa 10 francês, Dimitri Payet. E aí que entra o Pedrinho nessa jogada, porque o Pedrinho, após saber de tudo que estava acontecendo, conversou com o Dimitri Payet recentemente e passou a honrar o acordo verbal feito anteriormente, pagar aí esse a mais. Pedrinho até disse, né, em uma entrevista recente sobre toda essa situação assim, olha, abre aspas, quando eu tive os primeiros contatos eu percebi um Payet muito triste. Tive uma primeira conversa logo após o jogo contra o Flamengo dentro do vestiário. A gente conversou por mais de 40 minutos. O que incomodava ele era a posição do nosso time, que ele gostaria de brigar por coisas melhores. Ele foi desabafando e fomos mostrando a ele que era o início de uma nova construção. Quando as coisas começarem a melhorar, o semblante dele mudou, quando as coisas começaram a melhorar, né? Então, assim, não tem, meu amigo, mistério, não tem coincidência. Para um Payet hoje estar performando desse jeito, um Payet que está nitidamente emagrecendo, um Payet que está querendo mais, passa muito pelo que o Vasco vem fazendo fora das 4 linhas. Passa muito pela vantagem do Pedrinho de chegar para ele e falar, olha só, Payet, eu vou arcar com a vinda da sua família aqui pro Rio de Janeiro, tranquilo? O jogo contra o Bahia, tua família vai estar aqui, teus filhos vão entrar dentro de campo com você. Passa muito sobre isso. Até porque a família dele, mesmo distante, está feliz pelo Payet. Por estar, principalmente, o Payet feliz também. Informações, não sei se vocês sabiam, mas a própria esposa do Payet, que é a Ludivine Payet, mantém um relacionamento com o francês de mais de 8 anos, e ela foi uma grande responsável, tá? Para fechar aí com o nosso Cruz Maltino. A esposa dele foi uma peça fundamental para que Payet fechasse aí com o Vasco da Gama. Informações é que a própria esposa fez questão aí de incentivar o Payet a topar esse desafio e de vir ao Vasco da Gama. Ele disse em uma recente entrevista coletiva, quando foi apresentado, né, o Vasco da Gama lá no meio do ano passado, não recente, já faz aí mais de um ano, que loucura. O Payet disse assim, ó, abre aspas, ela disse, vai em frente, vamos lá, eu cuido de tudo, eu cuido deles. E aí o Payet ainda completa, né, se eu tô aqui hoje no caso do Vasco é graças a ela. Sei que ela faz isso por amor e ela sabe que eu amo futebol. Ela que permitiu tudo que eu estou vivendo aqui. Então essa mulher aí de pouca participação, até bem discreta, tem que ter um grande agradecimento por parte de nós, torcedores vascaínos, porque se hoje temos um camisa 10 francês como o Dimitri Payet vestindo a camisa Cruz Maltina, passa muito por essa grande mulher aí. É o nosso Vascão, é o Vasco de Payet, é o Vasco de Pedrinho, que, volta a repetir, tá fazendo de tudo aí para que as coisas funcionem e andem dentro das 4 linhas. Não é fácil, meu amigo, é muito difícil gerir um clube de futebol. Nitidamente, o que mais o Pedrinho quer é dar alegria para todos nós, torcedores vascaínos, através de atitudes, né, como essa. Pode parecer pouco, mas é o fato de chegar, trocar uma ideia com o Payet e falar, Payet, eu vou arcar, a vinda da tua família aqui pro Rio de Janeiro tá na minha conta, tá na conta do Vasco, é pra te ver feliz, é pra te ver alegre, é pra te ver desempenhando bem com a camisa do nosso Cruz Maltino, e não à toa, tivemos aí esse Payet Prime, né, atuando contra o Bahia na última segunda-feira. Deixa a sua opinião nos comentários. Vamos fechar o vídeo assim.
Pael Coutinho, qual é o seu nome preferido? Deixa aí. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá? Dessa quinta-feira, mas fique tranquilo. Fica com saudade não, que já a gente volta. Teremos já o nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Show? Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, é claro, meu amigo, saudações vascaínas.